Bom, essa aula vai ser sobre Aristóteles e a concepção de Estado e política para ele. Bom, primeiro uma biografia rápida de Aristóteles. Ele nasceu em Estagira em 384 a.C., foi o professor de Alexandre o Grande e estudou física, poesia, lógica e retórica, além de governo e política. E da filosofia, claro. Ele foi aluno de Platão, né? Ele foi o terceiro dos grandes filósofos da Grécia Antiga, logo depois de Sócrates e Platão. Bom, aqui é importante falar que o Aristóteles era empirista, então ele observava as coisas na natureza e tentava trazer para a teoria, ao invés de fazer uma teoria com base em ideias e pensamentos e tentar aplicar na prática. E por isso ele observou as abelhas, né, e a forma como elas faziam colônias e disse que os humanos faziam da mesma forma. Primeiro tinham indivíduos que formavam famílias, logo depois formavam vilas, cidades e, consequentemente, o Estado. E aquele indivíduo que não seguisse esse ciclo da natureza seria um monstro ou um deus. Ou uma concepção de Estado. O Estado provê inicialmente satisfação de necessidades materiais, a defesa, a segurança e a conservação. Ou então, primeiramente, ele garante a segurança, né, e a sobrevivência do indivíduo. Para depois, como fim essencial, ele promove a virtude do homem, porque é no Estado que o homem desenvolve todas as suas potencialidades, todas as possibilidades que ele tem de se realizar. Aqui as formas de governo que o Aristóteles criou. Tem o governo verdadeiro, que é aquele que governa para todos, e o governo corrupto, que é aquele que governa para si. A monarquia é um só que governa para a maioria, para todos, né? E a tirania governa para si. Da mesma forma, a aristocracia. Um grupo seleto governa para todos, enquanto a oligarquia é um grupo seleto que governa para si. Aqui ele botou um governo corrupto à democracia, sendo um governo de muitos. Isso porque, segundo ele, a democracia ela favorecia a maioria, né? Mas um grupo ficaria de fora, a minoria ficaria de fora, por isso seria um governo corrupto. Mas ainda segundo ele, a democracia seria uma das melhores formas de governo, apesar de estar no governo corrupto. Aqui mais uma rápida descrição de Estado. O Estado é uma organização moral, condição e complemento da atividade moral individual. Então, é no Estado que as pessoas se, que vivem pela moral poderiam desenvolver todas as potencialidades. E o Estado está acima do indivíduo, uma vez que a coletividade prevalece sobre o indivíduo e o bem comum é superior ao bem particular. Bom, isso num contexto onde não existia liberalismo e os iluministas ainda estavam muito longe, né? Então, o Estado ele estaria acima de qualquer indivíduo visto por si só, porque assim ele poderia garantir a sobrevivência do Estado, propriamente do Estado, e assim garantir o bem-estar das pessoas. Aqui uma imagem da vida digna dita por Aristóteles que só poderia ser realizada dentro do Estado. O Estado é o resultado político e institucional de um contrato social, por meio do qual os homens cedem uma parte de sua liberdade a Estado para que se possa manter a ordem e garantir o cumprimento das leis. Uma concepção bem atual ainda. Aqui, sobre política. Bom, política por si só, não na concepção de Aristóteles agora. O derivado do termo polis, que significa tudo que se refere à cidade, e consequentemente o que é urbano, civil ou público. Bom, isso é uma definição, né, antiga de política, né? Agora a gente vê a política mais como um político, partido político, debate, jogo de interesses e tal. E essa definição que Aristóteles tinha de política agora é chamada de ciência do Estado, doutrina do Estado, ciência política ou filosofia política. Que são cadeiras assim que pode ser visto em cursos de políticas públicas, administração pública e direito muito comumente. Aqui mais a concepção de política para Aristóteles. A política seria a maneira
de viver que leva à felicidade. Seria a forma de descobrir a maneira de viver que leva à felicidade. Bom, voltando ao que eu disse sobre Estado, era no Estado que o homem podia descobrir a melhor maneira de se viver, a forma como ele podia desenvolver todas as potencialidades. E a política é o modo, é a maneira, né, a forma que ele poderia encontrar para realmente viver bem, viver a vida digna. E, além disso, a política visava encontrar forma de governo, aquelas 6 que a gente viu anteriormente, e as instituições que poderiam garantir esse modo de viver. Bom, segundo Aristóteles, a política é a ciência da felicidade humana. Isto, pois, a ética seria a garantia da felicidade individual. Aquele que vivesse segundo a ética poderia viver bem consigo mesmo e, numa escala maior, a política garantiria a felicidade coletiva. Bom, e o regime mais adequado seria um misto, né, entre aqueles que a gente viu de governo para todos ou para alguns, corrupto, verdadeiro, o mais adequado seria um misto, que equilibrasse a força dos ricos. A força dos ricos seria tanto a força de interesses que a gente vê atualmente, quanto do próprio dinheiro que a gente também vê, e equilibrado com o número dos pobres. Para ele, a sociedade ideal seria aquela baseada na mediana, em que uma poderosa classe média atenuaria os conflitos entre ricos e pobres, dando estabilidade à organização social. Neste governo, o poder político seria exercido pelos cidadãos proprietários de algum patrimônio e que governariam para o bem. Aristóteles reconhece que a melhor forma de governo não é abstrata, e sim concreta, deve ser relativa, acomodada às situações históricas e circunstâncias de um determinado povo. Isso reforça aquele pensamento do Aristóteles de que ele é empírico, né? Então ele não faria uma teoria política só baseada em ideias. Ele seria tudo baseado na observação, no empirismo, né? Assim como a gente pode ver no próprio gesto da mão dele, sempre visando o terreno, né? O local, o empírico. Bom, é isso.